Gente, abra a Bíblia de vocês aí no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Vamos pensar nessa expressão aí, enxergar com bons olhos. Um exercício espiritual muito forte hoje para nós, porque eu creio que essa é uma dos grandes problemas que a gente tem assim, como estamos olhando as coisas. Olha que texto constrangedor para todos nós aqui. Mateus 6, versículo 22, que diz assim, deixa eu abrir aqui porque na minha apostila eu coloquei só um resumo. Os olhos são a luz do corpo, ou a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Vamos continuar lendo? Só para ficar cada vez mais constrangedor ainda. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quero aconselhar vocês a lerem o Sermão do Monte no livro de Mateus. São 5 capítulos, ou são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Aqui, irmãos, está o suprassumo, o ápice assim da vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos toques, coisas profundas e necessárias a si mesmo. Para ao final, você ter a convicção de que você está edificando, a sua casa está edificada na rocha. E hoje passamos por esse constrangedor ensino de Jesus, porque quem de nós aqui bateria com toda a convicção assim, meus olhos são bons? Você tem as suas lutas aí, nós temos as nossas lutas com relação a como estamos enxergando as coisas, principalmente as pessoas. Eu estava olhando para alguns personagens bíblicos e lembrando de que o Senhor Deus nos dá uma pista assim, de quando se trata de termos olhares bons e como alcançar essa virtude, né, de termos olhos bons. Primeiro vamos aprender com Deus. Senhor, próprio Deus mesmo, pega um personagem, vou pegar um personagem aqui para a gente lembrar, Jacó, por exemplo. Desde pequeno, já carregando no seu próprio nome um estigma, né? Um enganador assim. O que Deus fez com Jacó? Deus olhou para Jacó com os olhos dele, olhos bons, e transforma Jacó no patriarca das 12 tribos de Israel. Moisés, outro personagem, que Deus precisou olhar para Moisés com olhos bons. Além de ser um fugitivo, também com sérios problemas interiores, né, de não se sentir capaz. A prostituta Raabe, da cidade de Jericó, quem mais foi visto com os olhos bons como aquela mulher? Como Deus colocou indivíduos em volta de um personagem bíblico, José, para que pessoas olhassem para José com os olhos bons, enquanto algumas pessoas olharam para ele com os olhos muito maus. Potifar olhou para José e viu em José um administrador. O carcereiro, quando José foi preso, Deus fez aquele carcereiro olhar para José, que José era um homem bom. A Bíblia vai nos estimulando a isso.
os olhares de Deus para uma mulher estrangeira como Ruth. Deus olhou para Ruth e faz de Ruth uma daquelas que participou da genealogia de Jesus, pois ela foi de Ruth, casamento de Ruth e Boaz, que nasceu Obed, e de Obed nasceu Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. O próprio Davi, irmãos, que coisa maravilhosa, enquanto todos olhavam para Davi, o seu próprio pai, no desfile lá, para ver que Samuel veio para ungir o rei de Israel, Davi nem estava lá na casa do seu pai, ele estava lá no pasto, enquanto todos viam ele um pastor de ovelhas, Deus olhava para Davi e via em Davi um rei. Do time de Jesus, Mateus, como Deus olhou para Mateus, também chamado de Levi, com os bons olhos, a ponto de transformar aquele cobrador de impostos em um discípulo de Jesus. Judas, Deus teve que olhar com bons olhos para Judas, a ponto de chamá-lo de amigo. O que você está fazendo aqui? Jesus fez isso. Então é interessante, nós somos desafiados a olhar com bons olhos as pessoas. Por quê? Porque corremos o risco de deixar as trevas inundar o nosso ser por conta desse grande desafio que temos, de olharmos com os bons olhos. A Bíblia não nos deixa com saída, ela diz que nós temos que ter olhos bons para que o nosso corpo encha-se de luz, ou seja, completamente luminoso. Porém, ao contrário disso, se os nossos olhos forem maus, seremos inundados pelas trevas. Por isso, queridos, é que aqui agora eu gostaria que nós pensássemos que tipo de exercício, já que se formos honestos, a gente vai ter dúvidas se temos olhos bons ou olhos ruins. Sem o toque do Espírito Santo, eu chego a dizer que a maioria de nós aqui estamos com dificuldade nessa área, porque nós somos bastante pessimistas com relação ao que estamos vendo. Qual foi o problema de Samuel, quando estava lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus deu um toque para ele, Deus falou para Moisés assim: olha, não é este que eu estou escolhendo, não é esse, porque o homem vê a aparência, eu, Deus, vejo o coração. Abra a tua Bíblia aí em 1 Samuel, vai lá por favor, queridos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel 16, 7 diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que somos treinados a fazer com a aparência, irmãos? Somos treinados a procurar defeitos. O que acontece é que nós, sem a motivação do Espírito, sem a preocupação com da vontade de Deus, o que chama a atenção é o que está faltando. Impressionante isso. As pessoas são identificadas muitas vezes pelo seu defeito físico. Aquele que manca, aquele gordo, o magro, o alto,
o baixinho, impressionante. E a gente tem que assumir que é assim que a gente faz. Mas aí você olha para um texto desse, e você que quer viver uma vida vitoriosa, você é desafiado a fazer uma pergunta, e que eu pelo menos vou compartilhar com vocês, como que eu tenho respondido essa pergunta para mim. Como que eu faço para ter olhos bons? Já que, na minha sinceridade, eu tenho dúvidas se tenho olhos bons ou não. A gente tem que olhar e pedir socorro para Deus. Pedir socorro para Deus. Com uma oração e um desafio. O primeiro desafio é procurar colocar em prática Filipenses 4:8. Abra a tua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 manda-nos fazer uma autocrítica sobre o meu procedimento, os meus pensamentos. Ele vai dizer assim na NVI, joga aí, Mateus, se você tiver. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro. Para aí. Se as aparências, se Deus fala que a gente olha e a gente vê só as aparências, e Samuel, um profetaço, irmãos, Samuel tinha que chegar na casa de Jessé e não ter dúvida nenhuma, já chegar mandando chamar Davi. Porque ele era um profeta que tinha uma sensibilidade com Deus. Mas o próprio Samuel foi enganado ele pensou que era Eliabe, o primogênito, o alto. Então, a primeira coisa é que você tem que ter uma dúvida do que você está vendo, possa ser que isso não seja a verdade. Então, o exercício de Filipenses 4:8 é fenomenal. Pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito. Como que eu vou ter olhos bons? Procurar isso. Procurar isso naquilo para quem estou olhando. Tudo que for justo, tudo que chance a pessoa de quem você está pensando mal, ou você está olhando com olhos de dúvida, que chance essa pessoa teve para se explicar para você ouvir a versão dela, daquilo que está te causando estranheza. Tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, ou algo de louvor, continue, Mateus. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam. Não, na minha Bíblia vai dizer assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Volta lá, Mateus, para ver se aí está escrito antes. Não, aí não tem. Que Bíblia é essa, Mateus? NVI? NVI doida? Deixa eu ver na minha aqui. Hã? A sua fala? Está vendo? A Bíblia da pastora é a Bíblia de crente. Mateus, na minha Bíblia está escrito assim no final: pense nessas coisas. Se há algum louvor, pense nessas coisas. Então, queridos, olha a coisa, um toque que eu vou dar para você assim, aqui. Olha lá, ó. Nisso pensai. Ufa, é que aqui não sumiu da tela aqui.
Olha só, nós não temos controle sobre nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos invadem. Você não controla as coisas que você sente. Você sente muita coisa que você não gostaria de sentir, mas você sente. Sentimento, a ponto da Bíblia dizer lá em Efésios capítulo 4, para nos dar o direito de irar-nos. Irai-vos, mas não pequeis. Mas o sentimento é invasor, mas o pensamento não. Pensamento você pode exercitar e se livrar dos maus pensamentos. Por que que a Bíblia fala isso? Porque um mau pensamento pode te levar a uma atitude má. É só você nutrir. E se a Bíblia dá uma ordem, olha só o desafio. Se há uma ordem bíblica para eu tomar algumas atitudes com relação aos meus pensamentos, é porque isso é possível. A Bíblia não tem nenhum mandamento dado por Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de Cristo, não existe nenhum mandamento impraticável, ou seja, que ninguém não consiga praticar. A gente tem dificuldades, a gente acha meio impossível. Você vai ler, eu estou estimulando você a ler o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver, não, isso aqui não dá, mas é possível, porque são ensinamentos assim, de uma nobreza espetacular, mas, se ali está escrito para que façamos, é porque é possível. Não há injustiça na nova aliança, no novo pacto. Não há mandamentos impraticáveis. Então, quando você olha para Filipenses 4:8, é um desafio, mas porque é possível. É possível. E aí vem o toque do como eu estou fazendo para exercitar isso. Aí vem a oração. Vem a oração para você fazer esse pedido aqui para Deus, diante do desafio que você está, para que você que está almejando ter olhos bons. E você vai se surpreender com isso aqui, tá, irmãos? Depois você me conta o que aconteceu. Você vai falar assim, Senhor, você vai fazer essa oração para Deus assim, Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu veja. Me mostre o que o Senhor quer que eu veja nesta pessoa, nessa situação. Quando se trata de pessoas, parte de Deus estimular você a olhar as pessoas com bons olhos. Quando você vai falar com o Senhor sobre isso, você vai se surpreender. Tem as suas exceções, irmãos, mas na maioria das pessoas que nós somos desafiados a olhá-las com bons olhos, se você fizer essa oração, o Senhor vai te levar para o lado bom dessas pessoas. Para você, por quê? Você pensa que é porque Deus está amando dois indivíduos aí, o alvo da sua oração e você. Por quê? O Senhor não quer que você seja inundado pelas trevas, e nós somos, tá, irmãos? Nós somos maus sem o Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 15:19, que o nosso coração é cheio de maldades, cheio de maus pensamentos. E quando você vai tratar isso, quando você tem uma preocupação, como é o estímulo da mensagem de hoje, de enxergar com os bons olhos, você não vai fazer isso sozinho, você vai precisar do Espírito Santo de Deus, amém? Não tem como. Sem essa preocupação, você é uma pessoa má. Eu sou uma pessoa má. Meus olhos tendem a ficar procurando o pior, o defeito,
o que falta. Agora vai falar com Deus. Vá falar com Deus. Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu veja. Me mostre o que o Senhor quer que eu veja. E se você for ser sincero, você vai falar assim, porque o que eu estou vendo, eu não estou gostando não. Me mostre. Irmãos, é em todo e qualquer embate, em toda e qualquer situação. Eu estou falando para muitos agora, assim, a vida do crente é uma vida muito dinâmica, não é uma vida chata. Porque todo dia é o desafio de eu andar com atitudes que comprovam aquilo que eu digo que eu creio. Eu preciso me preocupar. Qual é o nível de trevas que está dentro de mim? Eu preciso me preocupar se eu tenho olhos bons. Eu preciso olhar para esse texto aqui e levá-lo muito a sério, porque eu posso estar cheio de trevas, e essas trevas, eu coloco ela para fora, há vários momentos da minha vida. Eu deixo bem claro o quanto eu estou cheio de trevas. E pasme, tá? Você está sendo percebido, ô trevão, ô noite escura. A gente é percebido. E a gente tem que se policiar, irmãos, é uma luta. A gente passa vergonha com isso quando você vai fazer uma análise crítica da sua situação. Para os outros você se defende, você se explica. Mas entre você e Deus, você sabe disso. Por isso, é que o desafio da palavra é exatamente essa. Primeiro, o que está sendo, o desafio que temos aqui, é o Senhor estar nos chamando a atenção, primeiro, para você não ter dúvida nenhuma. Os seus olhos é o que vai determinar a sua situação. Você está cheio de trevas ou você está cheio de luz. E não adianta fugir não, mano. É isso aí. Aí depois, quando o Senhor nos desafia isso, Ele vai deixar bem claro que tem recursos para que eu ande preocupado se eu tenho olhos bons ou olhos ruins. E eu cuide disso. Porque se você for um comedor de arroz e feijão como eu, você está tendo dificuldade com os seus olhos. Quando você for um anjo, um super crente, um cara perfeito, então, eu nem sei o que você está fazendo aqui, já devia ter sido arrebatado. Mas se for uma pessoa normal, nós sabemos, irmãos, como nós estamos tendo que... E agora piorou, né? Você nem... tocamos nesse assunto, você está lascado, você vai ter que sair daqui com essa preocupação. As pessoas agora, você precisa orar e pedir para Deus te mostrar o que Ele quer, que Ele veja, que você veja, o que Deus quer que você veja, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, no seu esposo, no seu patrão, no seu empregado, no seu sócio, no seu companheiro de trabalho, no seu colega de escola, no seu vizinho. Irmãos, a vida do crente é uma vida chata? É nada. É uma vida muito cheia de dinamismo. A gente tem que estar assim, ó, atento a tudo. Sabe por quê? Para nós experimentarmos o que é ter uma vida, um corpo luminoso. Testemunho, pessoas dizerem isso. Encher você de alegria. Quando perceber assim, falar assim, puxa vida, você é uma pessoa de Deus. Se você chegar perto de um espírito, ele vai falar assim, você é uma pessoa de luz. Irmãos, desafio para hoje. Vamos exercitar isso. Você vai pegar duas coisas. Você vai decorar Filipenses 4:8. E você vai dizer, você vai passar por esse crivo. É verdadeiro? É honesto? É justo o que eu estou pensando, mediante ao que eu estou vendo? É puro o que eu estou pensando, mediante o que eu estou vendo?
É amável? Tem boa fama? Há alguma virtude? É isso que tem que ocupar o meu pensamento, para eu ter olhos bons. E depois, você não vai conseguir isso sozinho, e depois você vai fazer a oração para o Senhor: Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu veja. O que o Senhor quer que eu veja.